paz do Senhor, jovens, estamos muito felizes de estar aqui para mais uma EBD. Meu nome é Flávia. Meu nome é Raíssa. Pai do Senhor, jovens, meu nome é Luciano. Pai do Senhor, jovens, eu sou o pastor Ednilson, estou com vocês aí para mais uma lição. Nós somos da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, e estamos localizados aqui em Cariacica, Espírito Santo, aqui no Brasil. E você, visitante que está aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você conosco nesta hora, assistindo a nossa aula. Fique à vontade. Você que já é aluno, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Fiquem à vontade. Nós temos maior alegria de ter você conosco nessa aula. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita agora e se inscreva, venha fazer parte, seja um dos nossos, você vai receber sempre notificação, vai ficar sabendo de todos os vídeos, vai poder compartilhar e assistir outros vídeos também aqui do nosso canal. E nós estamos estudando essa lição maravilhosa que é sobre Davi, de pastor de ovelha a rei. Nós hoje vamos estudar a lição de número 10, Davi, marido e pai. E você já deu uma olhadinha na sua revista, você que é aluno, sabe o que nós vamos falar? Então fique à vontade para comentar aí no chat. Se você ainda não sabe, fica antenado, porque nós vamos aprender muito. Então vamos orar? Senhor, neste momento eu quero te agradecer por mais uma EBD, Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento. Pai, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Luana, estou aqui para fazer a leitura do nosso texto bíblico, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 13, do 2 ao 5 e depois do 10 ao 15. E angustiou-se Aminum, até adoecer, por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia, aos olhos de Aminum, dificultoso fazer-lhe coisa alguma. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama, e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha, e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Então disse Aminum a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Aminum, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém, ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde irei eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Aminum a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. Disse-lhe Aminum: levanta-te e vai-te. E é isso, jovens. Vamos voltar para a aula. Davi, marido e pai. Será que ele foi um bom pai, um bom marido? Ele foi um bom rei. Então nós vamos estudar sobre o seu caráter no meio do âmbito familiar. Uma das provas de que a Bíblia é a palavra de Deus é o fato de que ela não esconde as falhas de caráter dos seus personagens. Nós vemos ali desde Adão, Abraão, Moisés, Salomão, Davi, o próprio Davi, todos eles, a Bíblia revelou as suas boas qualidades, mas também não deixou de mostrar as suas fraquezas e as suas falhas. Isso prova a sua inspiração divina e também a nossa fragilidade humana, a fragilidade destes homens que são inspiração para nós hoje, mas também que apresentavam ali as suas falhas, e também mostra que a Bíblia, ela revela os dois lados. Nós vemos aí que Davi foi um grande rei, um grande líder, um grande guerreiro, mas apresenta esses dois perfis, esses dois lados, as duas faces deste personagem. Um Davi guerreiro, um Davi um grande rei que estendeu de forma maravilhosa o reino de Israel,
Israel, mas também, por outro lado, mostra os seus erros em relação à família, ao cuidado dos filhos, ao cuidado da esposa, das esposas. Então Davi ficou conhecido por sua origem humilde, pastor de ovelhas, foi ungido e levado a rei de Israel. E, por outro lado, quando olhamos a estrutura familiar deste grande homem, nós não vemos bons exemplos. Davi se envolveu no ato de adultério, desobedeceu a ordem de Deus no tocante ao número de mulheres, porque no Antigo Testamento Deus já tinha revelado em Deuteronômio que o rei não deveria se envolver com muitas mulheres para não desviar o cabeção. E isso aconteceu com Davi. Ele obteve sérias consequências em relação aos filhos. Nós vamos estudar nessa revista que a família é um projeto de Deus e vamos ressaltar que por intermédio do casamento nos tornamos uma só carne e compreender que os filhos são a herança do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre a família de Davi, sobre o exemplo que ele era para nós do que não fazer. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, era conhecido como um homem íntegro, temente a Deus, fiel, mas ele teve grandes problemas com sua família. Da mesma forma que Davi se dedicou tanto ao seu reinado, ele não teve tanta dedicação e tanto propósito junto com seus filhos. Isso acabou resultando em grandes problemas. Tudo isso aconteceu também por conta de certas inconsequências, questão de muitos casamentos que Davi teve, e através disso ele acumulou grandes problemas familiares, de guerras internas entre seus irmãos, de ganâncias, homicídios, estupros, que o levaram a grandes problemas em suas famílias. Nós temos um caso disso. Davi acabou tendo tantos problemas por conta dessa poligamia, que foi também um pecado que levou até o seu filho a se afastar de Deus, assim como Salomão. Salomão, que era conhecido como um homem extremamente sábio, por conta do mesmo problema, ele acabou sucumbindo. Por quê? Problemas familiares, estar diante de muitas mulheres, não botar a Deus em prioridade nessas coisas. Dentro desses problemas, Davi foi um homem muito omisso diante das suas famílias, com diálogo. Ele era conhecido como um homem avesso à comunicação dentro da sua família. Isso, claro, que traz muitos problemas. Nós devemos sempre preocupar com as nossas famílias, de buscar sempre estar atento, cuidando. E isso traz um adendo muito legal, porque o quão é importante a escolha da nossa família. Trazendo isso até para os dias de hoje. Quem nós vamos escolher como família? Quem vai ser o nosso companheiro para a vida inteira? Por exemplo, nós que somos jovens e queremos nos casar, nós vamos nos tornar pais. O homem, ele é o sacerdote da casa. Ele tem um compromisso de cuidar, de honrar a família, a esposa, os filhos, de forma que ele venha a trazer educação na sua casa, que ele venha criar a união entre todos, seja espiritualmente e em todos os laços que há dentro da sua casa. Então é uma mensagem muito importante que a gente precisa refletir diante disso, porque não adianta nada, exatamente nada, ser bem-sucedido em tudo e a nossa família ser prova do nosso fracasso. Pais jovens, estamos aqui com o Alisson. Alisson. O que a história de Davi nos ensina sobre família? Bom, a história de Davi nos ensina que a família tem que ser o nosso maior objetivo, né, de cuidado, né? Não somente a gente ter um sucesso na nossa carreira como pessoa, ser uma pessoa grande, mas se a gente for um sucesso fora de casa e ser um desastre dentro do lar, a gente não é nada. E a gente não alcançou aquilo que Deus tem pra nós. Uau. Obrigado, gente. Pais jovens, tudo bem? Nós estamos aqui com Mateus, Mateus. O que a história de Davi nos ensina sobre família? a história de Davi nos mostra que, ainda que Davi tenha sido um rei abençoado, próspero, segundo o coração de Deus, infelizmente ele não teve um êxito dentro de sua casa. Um filho tentou trair, houve um abuso entre os irmãos, o irmão tentou abusar de uma irmã, ele tem um casamento fruto de adultério. Enfim, por mais que ele tenha sido um homem extremamente bem sucedido, todas as outras áreas, Davi, ele nos mostra que nós precisamos dar atenção à nossa casa. Pai jovem, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o Riquelme. Riquelme. O que a história de Davi nos ensina sobre família? Então, ela nos ensina que nós devemos ter êxito em tudo, seja independente das áreas, né? Familiar, né? Principalmente na família, seja no trabalho, na faculdade, em tudo nós devemos ser exemplares. Uau! Valeu, Riquelme.
Vocês, jovens, o que vocês acham da família? Como que é a família de vocês? Vocês têm a família como base de exemplo, de educação, de instrução para vocês? Davi, ele teve êxito em muitas coisas que ele fez. Foi um homem segundo o coração de Deus. Mas, infelizmente, como um pai, como um marido, foi um fracasso. E ele deixou pra gente aqui como exemplo de que a gente não deve fazer como ele fez. Ele era totalmente uma pessoa calada, não tinha um diálogo dentro de casa, praticamente não corrigia os seus filhos. Ele presenteava os filhos, ele não disciplinava os filhos. E por ele ter várias mulheres, isso até dificultava. Essa questão dele ter várias mulheres foi um pecado, porque não era assim que Deus queria. Alguns reis, muitos reis, na verdade, tinham muitas mulheres porque eles tinham isso como poder, como autoridade, grandeza. Era uma vaidade, na verdade, dos reis. Mas não era isso que Deus queria. E Davi, ele desobedeceu. Se era a ordem que tivesse só uma esposa e ele tem várias, com certeza ele ia colher fruto disso. As rebeldias dos seus filhos, as revoltas, falta de união, falta de comunicação e compreensão, falta de perdão que existia na família de Davi, era fruto do pecado, que ele cometeu, seus filhos colheram o fruto desse pecado. E hoje nós vamos entender então sobre a base da família, porque família é um projeto de Deus. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez Adão e fez Eva, ele ali estabeleceu a regra de como deveria ser a família, que o homem deixaria pai e mãe e se uniria a sua esposa, não fala suas esposas. Então, desde o princípio, se você for ler a Bíblia toda, quando alguém fala ou pergunta para Jesus sobre o casamento, Jesus volta lá no princípio. Não foi assim desde o princípio. Ele sempre lembra o povo, quem faz pergunta para ele sobre o casamento, que o propósito de Deus é que o homem tenha uma só esposa e que haja união, intimidade, liberdade, comunicação e transparência entre o casal. E isso não existia entre Davi e suas esposas, até porque eu imagino aquele monte de mulher brigando, querendo atenção, querendo aparecer, querendo estar na presença do rei, porque as esposas naquela época só estavam na presença do rei se ele chamasse, e como ele tinha muitas mulheres, elas queriam atenção e com certeza elas não se davam muito bem. Se havia rivalidade entre as esposas, imagine entre os filhos, os irmãos, um querendo ser melhor do que o outro, querendo ser mais inteligente. Olha a guerra de quem é o trono. Então, não é isso que Deus quer. Que nós possamos agora, jovem, a partir dessa lição, entender, você que é solteiro e quer casar, você possa pedir do Senhor orientação, porque a família é uma base, é da família que começa. Se a família estiver forte, unida, na presença do Senhor, obedecendo os princípios bíblicos, pensa como será a sociedade, pensa como será essa igreja, a sua empresa, tudo que você fizer. Olha, os passos serão totalmente diferentes, guiados pelo Espírito Santo. Então, aqui na lição, traz muito bem isso pra gente. A família é um lugar seguro, deve ser seguro. Então, se você procura daqui a pouco ter a sua família, comece a pensar nisso desde agora. Ela deve ser um lugar seguro, onde você pode ir e voltar, onde seus filhos vão poder ir, sair para trabalhar, sair para uma escola e voltar e saber que ali há segurança. É necessário que a família, os familiares, sinta isso, essa segurança, esse aconchego. É na família que nós tratamos as nossas emoções, que temos experiências, aprendemos, somos tratados. É na família que a gente aprende sobre ética, sobre a nossa cosmovisão, porque cada família tem a sua cosmovisão. É na família que nós fortalecemos a nossa fé de acordo com a educação e a criação dos pais. Então, se você vai ser pai aí, já começa a se preocupar com isso. Enquanto você é filho, seja um bom filho. Se você for um bom filho, já é um grande passo para ser um bom pai. Na família, é muito interessante, porque imagina um monte de irmãos. Um quer uma coisa, um quer outra. Então, na família, no meio familiar, a gente é frustrado, a gente é corrigido, a gente passa vergonha. Quantos irmãos um não implica com o outro? Isso faz parte do aprendizado, para a gente aprender sobre defesa, sobre respeito, sobre abrir mão, saber a hora que é sua vez, a hora que é a vez do outro. Então, esse âmbito familiar, essa conversa, isso tudo, Deus planejou para que possamos ser adultos tratados. Interessante que no meio da família, entre irmãos, a gente também aprende a perdoar. Fala a verdade. Tenho certeza que muitas das vezes vocês não quiseram perdoar o irmão de vocês. Quantas vezes ficou com raivinha do irmão, saiu de cara feia, mas aprendeu a perdoar. A mãe falou assim, pode perdoar, não quero ninguém de cara feia. Colocou todo mundo na mesa pra sentar, se alimentar. Então a mesa também é muito linda.
linda, porque é um lugar de tratar, é um lugar que a gente aprende. Gente, família, lembra que é um projeto de Deus, é uma escola para uma vida. Jovens, vou deixar aqui um conselho para vocês. Quem quer casar aí? Levanta a mãozinha, coloca no chat uma mãozinha aí. Pois é, você quer casar? Então peça orientação do Espírito Santo. Peça a Ele que guie você, que abra os seus olhos espirituais, que te dê sabedoria ao escolher a sua esposa, seu esposo, que o Espírito Santo tenha liberdade de te conduzir a isso. Porque através de você pode abençoar tanto a sua família, tendo uma família saudável na presença do Senhor, como os outros que estiver ao seu redor. Então seja um exemplo, seja a bênção, seja um casal farol para iluminar, para ajudar outros casais. Salmista Davi escreveu no Salmo 139 e eu vou ler para vocês, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Olha que texto lindo. Apesar de tantas dificuldades, Davi era bem chorão, porque ele pecou muito como pai e como marido. Mas ele era um homem de oração, humilde, estava sempre se arrependendo, pedindo a Deus misericórdia pela sua família. Então que nós possamos aprender com Davi e não ter os erros que ele cometeu. A família, jovens, ela é um projeto criado por Deus. Além disso, ela é o primeiro ministério que nós devemos cuidar. Quando nós fazemos isso, nós estamos obedecendo a Deus e nós somos honrados por isso. No dia de hoje, muitas ideologias erradas vêm trazendo à tona o mundo, traz à tona pra gente e busca enfraquecer a estrutura familiar que Deus instituiu pra gente e leva as pessoas a tirarem suas próprias conclusões do que é ter uma família, conclusões essas muito erradas, como busca pela autossatisfação, crenças antropocêntricas, crenças pensadas no eu mesmo. Todas essas estratégias, todas essas ideologias não possuem embasamento, elas não vão ter êxito, não vão ter um futuro mais pra frente, porque elas não possuem o embasamento em Deus. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor. Somente nele nós encontramos a nossa força e temos que obedecer. E é como diz em Efésios 4, 5, 6, que vai nos dizer que há um só Deus. E é somente nele que nós devemos basear a nossa vida. Quando Deus criou o homem e a mulher, como a gente vê em Gênesis, Deus ele já tinha projetado ali a base familiar, com o propósito de ser um núcleo de comunhão, bênção, ações em busca de fazer o bem e honrar, glorificar o nome de Deus. Então a gente tem que se sujeitar à palavra de Deus, a gente tem que buscar ter uma família firmada em Deus, porque senão acontece o que aconteceu na família de Davi. Então a gente não pode fazer como o exemplo de Davi, a gente tem que olhar para o que Davi era na família dele e seguir em direção contrária, porque por conta disso, por ele ser um sacerdote do lar, os filhos e até as mulheres, elas viam nele um líder e acabavam seguindo uma coisa que não era para seguir. Por conta dele ser ausente, não ter diálogo, ele acabou trazendo muitas frustrações familiares e isso acarretou brigas entre irmãos, briga entre as mulheres que queriam toda hora a atenção dele. Jovens, a gente tem que seguir a palavra de Deus, a gente tem que buscar o embasamento em Deus para ter uma família estruturada, a gente tem que buscar o direcionamento do Espírito Santo. A ideia do nosso adversário, que é Satanás, ele quer destruir tudo que Deus faz. Tudo que Deus cria, ele quer fazer o contrário, para destruir. O trabalho do diabo é destruir o que Deus faz. E então, como Deus criou Adão e Eva para formar uma família como base, do jeitinho que é perfeito, como Deus fez, o que ele vem fazendo? Ele vem com várias ideologias, várias ideias, querendo o quê? Tudo. Tirar, desconstruir isso, de forma assim agora. Uma família agora pode ser 2 homens. Uma família pode ser 2 mulheres. Isso hoje é família. Pode ser um bebê reborn, né? Porque a ideia é enfraquecer essa base. Porque Exatamente. se tá todo mundo nessa casa com papel errado, com ideias erradas, com a ótica errada, não é a ótica que Deus deixou para nós usarmos, que é a palavra de Deus, que é nela que nós devemos inspirar e seguir. Se o diabo consegue tirar esse manual, que é a Bíblia, então agora ninguém crê mais na Bíblia, a Bíblia é um livro antigo, um livro de historinhas, a ideologia agora é assim, cada um é livre, cada um é dono de si mesmo, o seu corpo, você que manda, a verdade você tem, cada uma tem a sua verdade, agora
a ideia da verdade relativa, acabou, destruiu a família. Então, se eu consigo destruir a família, o que o diabo faz? Ele pode fazer o que ele quiser, porque a pessoa, a base dela está desestruturada. É como se fosse uma casa construída sem base. Ela não foi construída na rocha, ela não está firmada, ela não é forte. Porque pensa numa família unida. Você pode até implicar com seu irmão, mas vem alguém de fora mexer com seu irmão. Vê se você vai aceitar. Porque um defende o outro, ele tá um para proteger o outro. Agora, se essa família é desestruturada, não tem firmeza um no outro, não tem união, a base não está forte, qualquer um derruba. É como uma casa construída na areia. E é isso que o diabo quer. Mas esse é o grande propósito do inimigo. É criar toda essa inversão de valor para desestruturar toda a família. Para fazer com que a família esqueça que a família é um propósito de Deus. E dessa forma ele conseguir controlar as pessoas para levar para más caminhos e se perder totalmente da palavra do Senhor. Só pode haver um domínio da sociedade quando as famílias estão ali fracas, desestruturadas, fáceis de ser manipuladas. A sociedade é facilmente manipulada quando a estrutura está dissolvida. A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Igor e bem-vindos ao Você Sabia de hoje, que a gente vai ver que quando o pecado entra em casa, a dor não tardará a chegar. Tchum, 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 tchum. Os capítulos da história de Davi mostram o juízo de Deus dentro da família do rei. Pois é, ele caiu em adultério e assassinato. Sendo assim, sua família foi destruída pelo ódio, incesto e até a morte entre os seus próprios filhos. Como ele destruiu uma família, Deus permitiu que a dele fosse profundamente ferida. Como está escrito em Gálatas capítulo 6, verso 7. O que o homem planta, ele colhe. Davi amou, mas pecou. Foi perdoado, mas as marcas e as consequências ficaram em sua família. Os pecados que ele não venceu reapareceram em sua família. E sem coragem, ele se calou. O líder que não vive a santidade perde toda a autoridade para corrigir. É por isso que Deus chama nós, jovens de hoje, para não só ir à igreja, mas sim sermos igreja. E todas as nossas decisões, escolhas no nosso dia a dia, na nossa intimidade, dentro da nossa família, enfim, em todos os lugares, vivendo uma vida limpa e cheia da presença do Espírito Santo. Jovens, um casamento sem Deus é como um barco sem leme. Vira qualquer coisa menos porto seguro. Sem diálogo, sem oração e sem santidade, o lar se perde. Mas quando Deus é o centro, até as tempestades que surgem fortalecem o amor. Da mesma maneira são os filhos. Diz a Bíblia que eles são como flechas na mão do guerreiro. Então, que a gente possa atirar bem. E nós, como jovens, já estamos sendo preparados para isso. Precisamos ser e formar uma geração firme, cheia de temor a Deus. Então, jovens, não vamos terceirizar a nossa fé e não vamos normalizar o caos. Devemos orar pela nossa atual família, ou seja, pelos nossos pais, pelo nosso futuro casamento e pelos nossos futuros filhos, fazendo da nossa família um altar a Deus. O mundo diz que criar filhos é uma mera biologia, mas Deus diz que isso é um importante legado, e esse legado só se constrói de joelhos no chão e olhos no céu. E para finalizar, uma frasezinha: quem não vence o pecado no presente, será vencido por ele no futuro. Então, jovem, purifica tua casa enquanto há tempo. Eita! Mas é sério, jovem, vigia. E olha só, jovens, desde o princípio, Deus estabeleceu a instituição do casamento sendo a união de um homem e uma mulher. Não é um homem e duas mulheres,
não é uma mulher e dois homens, mas Deus instituiu a união de um homem e uma mulher, Adão e Eva, não Adão e Ivo. Este é o único modelo possível de relacionamento, esse é o único modelo possível de família. Esse negócio de família poliafetiva que existe por aí hoje em dia não tem nada a ver. A união que Deus fez tem o objetivo de constituir uma família fundamentada em um vínculo de amor para que venha produzir filhos, para que venha criar uma sociedade estável. Esse é o único modelo de sociedade possível hoje em dia. Essas invenções que o diabo tem colocado aí no mercado não funciona. De forma que ambos venham se complementar, os dois, o homem e a mulher, venham se complementar e tornar uma só carne. Essa união não é só física, mas em todos os âmbitos da vida. Uma união que abrange a dimensão física, emocional, material, espiritual. Todo o âmbito da vida, ela está unindo os dois, todos os âmbitos da vida. Muitas vezes as pessoas acham que o casamento é só uma união física. Isso é totalmente errado. Se você está querendo entrar para um casamento com essa ideia na cabeça, pode tirar, porque a união é completa. Por isso que a Bíblia fala uma só carne. Quando fala que os dois se unirão e se formarão uma só carne, quer dizer que eles estarão unidos em tudo. Exatamente. Então não vai ter diferença em nada. Todos os âmbitos da vida deles, como foi dito na área emocional, que eu vejo que hoje é uma das áreas mais difíceis de haver essa união, no âmbito emocional e no âmbito intelectual, porque às vezes um não consegue entender o outro. Então é muito importante que você, jovem que está procurando uma esposa e um marido, que olhe isso, porque o jugo desigual é complicado. Então você olhe bem, ore, peça ao Espírito Santo para te mostrar, te revelar. Esse é o padrão bíblico de casamento, como nós já dissemos. E esse padrão bíblico de casamento, ele é comparado em um alto grau, que é Cristo e a igreja, o relacionamento de Cristo com a igreja. Isso mostra a importância que Deus dá para o casamento. Efésios comenta sobre isso, que o casamento tem um significado tão importante, mas tão importante, que ele usa para ilustrar a relação de Cristo com a igreja. Exatamente. Tão poderoso, tão significativo. Tanto cuidado que nós devemos ter, criar uma família, de quem vai ser a pessoa que nós vamos nos relacionar. Olha como Deus põe a família nas palavras. Olha como nós devemos nos importar em criar a nossa família. Se Deus cria esse tom tão grande, alertando-nos que a família é como o relacionamento de Jesus Cristo com a igreja, olha só, nós devemos tomar muito cuidado, nós devemos nos preocupar com a nossa família, devemos cuidar da nossa família. A gente pode tanto glorificar a Deus, honrar o Senhor em nosso relacionamento, no nosso casamento, porque o casamento é para a glória de Deus, a união conjugal, esse casamento, a festa, aquela coisa da noiva, o noivo se encontrar, tudo isso já testifica, já fala de Cristo e a igreja, como podemos também desonrar se tivermos uma vida em pecado. Então, por isso é algo muito perigoso e você, jovem, é você que faz a escolha. Você não escolhe os seus pais, mas você escolhe a sua esposa, você escolhe o seu marido, você escolhe servir a Deus ou não, honrar ao Senhor ou não. Então, que você possa fazer a escolha certa, hein? A gente pode pensar, quem aqui quer um bom casamento? É a pergunta do Tem dia, né? Quem quer um bom casamento? Mãozinha lá, todo mundo levantando a mão. Todo mundo vai levantar a mão no chat agora. Porque a gente deve buscar isso na nossa vida. Isso é o que vai ditar o nosso futuro. O bom casamento é o que vai dizer aquilo que você vai se tornar. Um casamento, ele tem o poder de edificar a você, de fazer com que você cresça. Mas ele também tem o poder de destruir a sua vida. Então é muito importante que ao se relacionar, nós venhamos a buscar uma pessoa que você tenha um bom relacionamento, uma pessoa que você tenha respeito, você tenha comunicação, alguém que você veja propósito de vida com essa pessoa. Isso é muito importante. Você não pode se relacionar com uma pessoa que você não vê propósito com ela. Você vai criar uma família, você vai ter filhos, você vai viver a sua vida inteira com essa pessoa. Tem algo que eu estava até pensando esses tempos, porque é algo muito difícil escolher uma pessoa para viver com ela
ela. São muitas coisas que você pensa, são muitas coisas que passam pela cabeça. E algo que eu vinha refletindo muito sobre isso é que primeiro, quando você conhece alguém, antes de se apaixonar, você precisa respeitar, admirar, gostar dessa pessoa do fundo do seu coração e ver uma vida com ela. Para aí então, tendo tudo isso, você se dá o direito de estar com ela e de se apaixonar por ela e decidir que é essa pessoa que você quer casar. Há uma frase, eu acho que essa frase tinha que ficar na mente de todos os jovens, que o casamento é para sempre, até que a morte separe. E essa frase, para sempre, tinha que ficar na mente do jovem. Gisele e Elliot se apaixonaram e tomaram a decisão de se unirem para todo ou sempre. Para todo sempre? Ainda tá em tempo de mudar de ideia. Hã? O quê? Espera aí, eu sabia da promessa, mas galera, que papo é esse de sempre? Fica frio, Ninguém me falou nada sobre esse tal de sempre. Para que ele possa refletir, será que eu consigo de fato viver com os defeitos dessa pessoa para sempre? Será que de fato eu consigo me comunicar e respeitar essa pessoa? Será que o que eu vejo de bom nela e admiro ela, eu vou conseguir sustentar isso? Porque se você olhar e só ver admiração supérflua, coisas superficiais, bem provável você vai se decepcionar. Então, como o pastor Ednilson sempre fala, o casamento, ele mostra o nosso melhor e o nosso pior. Isso é muito legal, porque num relacionamento você não consegue esconder os seus defeitos. Você é, em casa e com o seu cônjuge, o quem de fato você é. Você não consegue usar uma máscara. Você é, de fato, transparente num relacionamento. Então, ele mostra o que é bom em você e o que é ruim. Quando você está no noivado, você acha que você é perfeito. Você não consegue enxergar os seus defeitos. Aí, quando você casa, aí você tem um espelho na sua frente e ela e ele vai te mostrar que realmente você é. Algumas igrejas até falam que o casamento é um sacramento, é um meio de santificação, porque você vai olhando e vai pedindo misericórdia, Deus me livra, me limpa desse pecado, porque muitas vezes quando você não está num relacionamento conjugal, você não percebe isso. Então é o meio de santificação. Eu e Ednilson, pastor Ednilson, a gente está casado há 25 anos. E como eu acertei muitos erros em mim depois de casada, porque muitas coisas que eu não via que estava errado, hoje eu vejo através desse espelho que ele diz. E com certeza eu também sou um espelho para ele e ele vê muitos erros que ele não via. Então a gente sempre pensa, você jovem, sempre pensa que você é certinho, você é perfeitinho e vê os defeitos nos outros. Casa para você ver. Casa para você ver. É muito legal, mas existem 3 coisas que são muito importantes em qualquer relacionamento. Nós temos a comunicação, a compreensão e o companheirismo. Nós devemos ser abertos a conversar, a nos entender. Todos nós temos defeitos, mas nós somos capazes de aprender um com o outro e através disso que é importante escolher uma pessoa certa, porque quando você tem esses pilares estabelecidos na sua casa e alguém que é companheira de verdade, vocês vão trabalhar na edificação do outro, para um ajudar o outro no seu aprendizado, a evoluir com os seus erros, para que vocês possam crescer, prosperar espiritualmente, pessoalmente e ter esse amadurecimento completo. Em todas as áreas, né? Como a gente falou, em todas as áreas da vida. E uma coisa que é muito importante também, antes da gente fazer essa escolha, é a gente também tratar o nosso coração, tratar o nosso interior. Porque, igual vocês falaram, é um espelho. Vai estar mostrando os seus pecados, os seus erros, os seus defeitos. Como que a gente vai conseguir lidar com esse baque se a gente não tiver um coração tratado, um coração igual um coração de Davi, um coração arrependido? Porque Davi, ele errou, ele pecou com certeza. Aqui é um exemplo do que a gente não tem que fazer. Mas Davi tinha um coração arrependido. É um exemplo que a gente tem que ter. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era quebrantado. Então, jovens, antes de querer se casar, antes de querer se relacionar, antes de querer ter ali uma pessoa do seu lado, comece a tratar o seu interior. Comece a pedir a Deus para te limpar, para tirar questões. Essa escolha também não pode ser pautada em sentimentos, em emoções, porque ao fazer isso, a gente acaba errando, acaba se frustrando, acaba se machucando.
machucando internamente. Então nós precisamos ficar pautados no Espírito Santo, deixar Deus nos guiar em tudo. A gente precisa admirar a pessoa, a gente precisa orar, ver certinho se é aquela pessoa que a gente quer passar o resto da vida, que é pra sempre. Não tem outra escolha, não vai ter divórcio. E a frustração quando você casa, que você tem um espelho diante de você apontando os seus erros. E aí me levou lá no início da nossa lição, na base, que é a família. Porque quando você ainda é criança, tem pais que não frustram os filhos. E essas frustrações na infância, essas correções, essas disciplinas, nos faz ser adultos melhores que vão aceitar mais tarde correção, afronta, alguém vai te falar, olha, isso não é legal. Então você aprendeu desde criança e hoje em dia as crianças não estão sendo frustradas, elas estão sendo mimadas. Então é difícil. Ora, meninas e meninos, oram, porque tá difícil, eu acredito pra vocês, graças a Deus que eu já casei, de encontrar um homem firme, uma mulher firme, porque as mulheres e os meninos de hoje, todos estão sendo mimados, não sabem o que é frustração, não sabem o que é uma decepção. Isso é o grande problema, Flávia, porque o casamento ele vai envolver muitas responsabilidades, então é necessário que você seja maduro, você saiba lidar com os problemas, pra você ter maturidade quando estiver na sua frente, você saber respirar, pensar, conversar sobre isso. E esse problema, filhos não serem frustrados, isso causa essa perda dessa maturidade. Isso é um problema, porque viram filhos presos aos pais. Imagina depois de casado, a gente se torna um homem e uma mulher. A Bíblia fala que nós devemos nos separar dos nossos pais. E por aí a gente já vê problemas que acontecem de filhos que casam, mas não largam os pais. Que 30, 40 não corta o cordão umbilical. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Porque os pais, eles têm que ser próximos, mas de forma controlada, como conselheiros em momentos específicos. Os pais, eles não podem viver dentro de um casamento, porque senão você cria grandes problemas até mesmo com toda a sua família. O marido vai deixar o pai e a mãe, vai se juntar à esposa, não vai ter pai e mãe ali naquele momento. É pegar o saquinho de pano, amarrar na varetinha e vai embora. Tchau. Se vira, esquece o pai e mãe. Olá, jovens. Davi foi exemplo de um grande homem de Deus, mas ele errou em uma coisa fatal. Embora ele ganhou o mundo, mas ele perdeu sua família. Ao contrário de Noé, que perdeu o mundo, mas ganhou sua família. Davi esqueceu de valorizar aquilo que é mais importante que eu e você devemos valorizar: nossa família. Mais importante do que a nossa chamada, mais importante que o nosso ministério é a nossa vida em família. Muitos obreiros ao longo da história desprezou essa verdade e produziu uma colheita maldita. Os jovens precisam se preparar para serem bons esposos e boas esposas. Precisam se preparar para o casamento, se assim Deus o quiser. Escolher viver uma vida santa, uma vida pura, principalmente na sua sexualidade, para que isso não o atrapalhe no ministério. Muitos jovens com chamadas extraordinárias enterraram o seu ministério na pornografia, enterraram o seu ministério na luxúria, e então nenhuma daquelas promessas que Deus fez terá validade, porque eles escolheram enterrar seu ministério no pecado. Davi cometeu um erro muito grande. Ele não deu atenção aos filhos, ele não treinou seus filhos para amar a Deus como ele foi treinado por seus pais. Agora a sua família vai sofrer seríssimas consequências. E nós possamos aprender com Davi a valorizar a palavra de Deus e a cuidar da nossa família. Cada um de nós sejamos projetados, trabalhados para sermos um perfil de um crente piedoso, que ao mesmo tempo serve a Deus, mas que cuide de nossa família. Deus abençoe você. Davi, gente. Davi, como pai, ele era um bom rei. Sem dúvidas, para a vida de um casal, a chegada dos filhos é uma coisa muito esperada. E eles estão lá esperando pelos filhos, e os filhos são a herança do Senhor, eles são bênçãos de Deus. Mas nós precisamos também aprender a lidar com isso. A gente não nasceu preparado. Eu não nasci preparado para ser mãe. O Luciano nasceu preparado para ser pai. Com certeza o pastor também não nasceu preparado para ser pai, nem a Flávia. A gente não nasce preparado, mas quem prepara tudo isso é
ao Senhor. Davi, ele teve a oportunidade de ter muitos filhos. Essa oportunidade de ter filhos, ele teve uma chance de ter uma paternidade plena, de ser um pai, de ensinar os seus filhos. Davi era um dos homens mais céleres daquela época, mas, ao contrário disso, ele resolveu não fazer isso. Pelo contrário, Davi foi ausente, não teve diálogo com os seus filhos, que ele não impôs limites nos seus filhos, que é uma coisa muito importante, não suprir as necessidades, e mimou muito eles. E é um perigo. A gente não pode mimar os filhos. O que eu mais vejo hoje em dia, em vários amigos da faculdade, em outros lugares, é os pais sendo amigos dos filhos, quando deveriam ser pais, quando deveriam corrigir os filhos. Na minha família também tem essa questão dos filhos fazerem o que querem e os pais agindo como se fossem amigos dos próprios filhos, ao invés de corrigir os filhos. Não pode acontecer dessa forma. Nós que ainda não somos casados, somos solteiros, somos jovens, nós precisamos aprender desde agora como que nós devemos lidar com isso. A gente tem que criar os nossos filhos debaixo da palavra de Deus. Como diz em Provérbios 29:17, castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Um filho, quando ele é castigado, quando ele é disciplinado, ele é transformado. Isso não transforma só ele por fora, transforma o interior também, transforma o caráter dele. Então, com esse erro de Davi, como pai, a gente pode trazer essa percepção, a gente pode trazer um aprendizado de como a gente tem que tratar os nossos filhos, para não acontecer o que aconteceu na família de Davi. Tem aquela questão de o pai achar que tem que ser amado do filho. Exatamente. Muitas vezes os filhos não sabem o que é isso, o que é amor de verdade. Ele só vai descobrir isso depois, com muita experiência, com muita maturidade. E Davi, ele teve esse erro que foi uma paternidade disfuncional. Paternidade disfuncional, essa ideia de que ele não tratou, ele não cuidou dos seus filhos como deveria. O comportamento dos filhos de Davi revela aí as consequências de um lar onde a figura paterna não assume um papel. Nós vemos na revista de vocês que várias consequências dos filhos de Davi. Nós vemos que Amnon, que é filho de Davi, comete incesto, violentando a sua irmã Tamar. Absalão se vinga desse irmão dele, assassinando ele. Mais tarde, o mesmo Absalão, ele promove um golpe de estado, perseguindo o próprio pai. Olha só, que confusão entre os filhos. Adonias, que era o outro filho de Davi, faz uma tentativa de golpe, sendo morto depois por Salomão. Então, vem essa confusão toda, essa baderna toda por causa, que é uma consequência de uma paternidade disfuncional. Na casa de Davi, essa consequência trouxe problemas futuros, geracionais, e pais inconsequentes, é isso que acontece. Causam um impacto negativo no desenvolvimento emocional dos seus filhos. A falta de limites, a falta de regra, de responsabilidade, leva os filhos a terem problemas como falta de autoconfiança. Filhos mimados não têm uma autoconfiança, não têm dificuldade de lidar com frustrações, comportamentos agressivos, rebeldia, tudo isso são causas, são consequências de uma paternidade complicada, uma paternidade disfuncional. Que o pastor Jairo sempre fala aqui, né, pastor Ednilson, que os filhos, é incrível isso, gente, não era pra ser assim. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu fico, poxa, mas pior que isso é verdade, isso é triste. Os filhos, quanto mais amados, mais cuidados, mais preparicados, mais presente, tudo de melhor que você faz, mais trabalho esse filho dá. E a Bíblia é correta, não pode deixar de corrigir a vara. A criança vai chorar agora, vai ficar triste, vai doer, mas depois você vai ter descanso. Isso é muito difícil pra mim, que sou mãe, pra algumas, vocês são jovens, ainda não têm filhos, mas se alguém está assistindo a gente que é mãe, vai entender o que eu quero dizer, e que bom que vocês solteiros estão aprendendo isso. Dói na gente, mas é melhor doer agora. Quantas vezes que eu vou corrigir os meus filhos? Dói em mim também, mas é melhor que doa agora, porque essa dor que eu sinto agora não se compara à dor que eu sentiria se eu não corrigisse. Então, não quer dizer que quando o pai corrige, você que se acha já adulto, jovens, numa classe de meninos e meninas, já tem uma idade, já estão terminando a faculdade, outros já estão no mestrado, doutorado, sei que vocês são capazes, mas às vezes vocês ali, por estar dentro de casa, e o pai fala algo que vocês não gostam, entenda que é pro bem de vocês, porque por mais que dói agora, o pai de vocês, a mãe de vocês está fazendo isso, porque eles sabem que se eles não fizerem isso agora, vai doer depois neles e em vocês. Deus nos deu os filhos, vocês são herança, como foi dito aqui, tem que ser cuidado, porque Deus vai cobrar de mim. Eu sou como um mordomo daquilo que é de Deus, e se Deus me deu algo para eu cuidar e eu não cuidar, Deus vai cobrar de mim. Eu vou ser cobrada várias vezes, vou ver você sofrer, o filho, eu vou sofrer e vou ser cobrada ainda mais por Deus. Eu vou ter que dar
conta do meu erro. Então, é algo muito sério ser pai e ser mãe. Então, busca a Deus, pede a Deus sabedoria. Vocês estão sendo privilegiados com essa aula, com esta revista toda que está ensinando a gente. Isso é muito legal, porque nós não pecamos só naquilo que fazemos, nós pecamos também naquilo que nós deixamos de fazer. Nós comprometemos o futuro dos nossos filhos quando nos abstemos de educá-los. Quando eles estão tendo comportamentos errados, eu falo isso até porque eu ajudo a cuidar dos meus sobrinhos. Se eu vejo meus sobrinhos tendo comportamentos errados e eu não exortar eles naquele momento que eles estão errados, eles vão continuar. E aí nós vemos os casos como nos filhos de Davi. Nós temos um pecado que leva a um outro pecado maior, que leva a outro pecado muito maior. Se nós não temos cuidado de exortar no momento certo, da forma certa e com sabedoria, que é muito importante, a forma como você instrui, porque precisa ter um aprendizado na exortação. Não pode ser só uma briga, porque senão não faz sentido. Você está ensinando seu filho a ser agressivo. Então você precisa exortar com sabedoria para que ele aprenda e não cometa aquele erro. Porque se você deixa o seu filho ser conduzido diante dos erros, você pode estar deixando o seu filho ir para o inferno por conta de uma falta de exortação que você deveria dar naquele momento, que vai evitar com que ele tenha erros muito maiores no futuro. Olha a gravidade disso. Isso não fica só no âmbito familiar ali, daquele grupo familiar. Isso vai se estendendo, geração após geração. Prova disso é a sociedade que a gente vive hoje. Uma sociedade totalmente disfuncional, uma sociedade complicada, por causa de esses erros dos próprios pais não saberem cuidar dos seus filhos, não saberem educar os seus filhos. Hoje a gente tem jovens, adolescentes e até mesmo adultos que têm uma mentalidade defeituosa. Parece criança, né? Você olha, esse menino tem que 12 anos? Sim. Homens que deveriam ser considerados autoridade no lar são homens afeminados. Não tem posicionamento. Diante disso, a gente pode ver o que a falta de um posicionamento faz na vida dos filhos, da vida até mesmo dos pais. Eu tenho em casa também meu irmão, Isaac, tem 12 anos. Eu também tenho essa experiência. Eu cuido dele desde os meus 11 anos e em casa eu tô sempre falando com ele, Isaac, devocional. Isaac, você tá orando? Como é que tá? Tá conversando com Deus? Você fica a tarde toda nesse celular? Você conversou com Deus hoje? Então é muito importante a gente estar presente, é importante a gente ensinar. Faço devocional com ele também. Às vezes ele tem alguma dúvida, eu vou lá, faço com ele, ensino. É muito importante a gente aprender a ter esse posicionamento, exortar, ensinar, estar acompanhando os nossos filhos, no nosso caso, futuros filhos. E agora chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto Mil Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa lição de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: como foi a postura de Davi com sua família? Alternativa A, amoroso, mas ausente. Sua negligência trouxe tragédias. Alternativa B, líder equilibrado e justo. Alternativa C, pai presente e firme. Ou alternativa D, protetor que evitou erros na família. Vamos lá, tempo na tela.
Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa da nossa primeira pergunta com certeza é a alternativa A. Amoroso, mas ausente. Sua negligência trouxe tragédias. Segunda pergunta. Qual foi a promessa de Deus a Davi? Alternativa A, que seria o último rei de Israel. Alternativa B, que nunca enfrentaria guerras em sua casa. Alternativa C, que todos seus filhos se tornariam reis. Ou alternativa D, que sua linhagem teria um trono eterno. Vamos lá, mais uma vez, tempo na tela. Muito bem, olhando aqui para a minha loja, parece que o nosso tempo se esgotou. E se você respondeu a alternativa D, que sua linhagem teria um trono eterno, meus parabéns, você acertou. Terceira pergunta. Por que Davi teve muitas esposas? Alternativa A, para seguir o exemplo dos patriarcas. Alternativa B, para mostrar sua superioridade sobre os outros reis. Alternativa C, por alianças políticas e cultura da época. Ou alternativa D, porque a lei exigia isso dos reis. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, o nosso tempo acabou, espero que tenham respondido no chat e tenham lotado com a letra C, que é a resposta correta, por alianças políticas e cultura da época. Quarta pergunta. Qual foi um acerto de Davi como pai? Alternativa A, ignorar os erros dos filhos. Alternativa B, sofrer com as tragédias e ensinar temor a Deus. Alternativa C, fugir das responsabilidades. Ou alternativa D, castigar duramente cada falha. Vamos lá, mais uma vez, tempo na tela. Muito bem, acabou nosso tempo e se você respondeu alternativa D, castigar duramente cada falha, eu sinto muito, meu jovem, você errou, porque a alternativa certa é a B, sofrer com as tragédias e ensinar temor a Deus. E agora vamos para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: o que a história de Davi mostra sobre o pecado na família? Alternativa A, Deus impede que o pecado afete os filhos. Alternativa B, o passado não interfere na autoridade dos pais. Alternativa C, o pecado sempre fica em segredo. Ou alternativa D, o pecado não vencido destrói a autoridade e fere a família. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, nosso tempo acabou e a resposta certa dessa nossa última pergunta, com certeza, meu caro jovem, é a alternativa D de Deus. O pecado não vencido destrói a autoridade e fere a família. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do assunto que foi falado aqui na nossa aula e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. E eu creio que acertaram porque vocês são alunos nota 10. É isso, fique na paz e voltamos para a finalização da nossa aula. Tchau! Assim como nós começamos essa aula com uma oração, não podemos deixar de orar para finalizar. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos por essa aula, Pai, que vem para edificar as nossas vidas. Agradecemos pela vida de todos que aqui estão presentes, trazendo o seu conhecimento, Pai, para ser compartilhado diante dos seus filhos. Senhor, que a Tua palavra possa entrar na mente de cada um dos seus servos, ó Pai, para aprenderem e buscarem e aplicar isso em suas vidas, para que tenham o cuidado, ó Pai, de buscar uma família da forma correta, buscar uma família com os olhos no Senhor, ó Pai, para que venham a crescer espiritualmente a cada dia no caminho de Deus, ó Pai. Nós pedimos a Ti, ó Senhor, que abençoe a vida de todos os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, jovens. Tchau, jovens. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Pode começar, Lucas? Ela tinha essa voz antes de casar. Cuidado que as mulheres... Grosso ou suave? Não, suave. Depois de casou, eu conheci as duas. Pai do Senhor, jovens, meu nome é Pastor Dinhos. Sou o Pastor Dinhos. Mas não era isso que Deus queria. E Davi, e o Abraão, de onde que eu tirei Abraão? E, mas por outro lado, Deus vai voltar aqui, como fiquei latindo. Ó. São bons.
Porque como o pastor Ednilson sempre fala, né, amor? O casamento... Eu falei amor e nem falei que você é meu marido. Escolheu. Que teve muitas... Tô falando muito né? Tô falando muito né. Mas corrige daqui pra frente. Depois o Lucas sofre lá em conta. Beleza, então... Eita, acabando. Tchau, jovem. Interrompemos nossa programação para agradecer aos jovens que se dispuseram a gravar, mesmo sem entender nada. Marca a data, vai casar. Quem quer casar aí? Enviado pelo meu Senhor, você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor, e no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?